Caros espectadores, sejam bem-vindos ao terceiro dia de eventos e atividades em virtude da comemoração do mês do RPG brasileiro. Para aqueles que pegaram o bonde andando, sou Lu Cavalheiro, escritora e desenvolvedora de jogos, e neste mês a comunidade está fazendo uma série de atividades, postagens no Instagram, vídeos e tal, em homenagem ao primeiro RPG escrito por um brasileiro e publicado, né? Tagmar. Vocês podem ver a capa do livro ali bonitinho, que foi publicado em 21 de dezembro de 1991. É diferente da data da chegada dos primeiros RPGs no Brasil. A gente comemora a publicação do primeiro RPG nacional. E antes de falar do tema de hoje, eu quero pedir uma gafe. Eu pedi desculpas por uma gafe. No vídeo de ontem, que eu falei sobre acessibilidade em RPG, eu disse que o dia do portador de pessoa da pessoa com deficiência era dia 2 de dezembro. Não. É dia 3 de dezembro. É hoje. Tá? Por alguma razão, minha mente associa. Eu sabia que na data do dia da pessoa com deficiência ia se falar de acessibilidade, mas a minha mente misturou os eventos e achei que era ontem. Tá? Então, hoje é que é o dia da pessoa com deficiência. Tá? Vocês estão de parabéns porque é uma luta muito grande viver numa sociedade que não é moldada para vocês, tá? Mas vocês estão aí ocupando seus espaços e conquistando aos poucos a acessibilidade, que é a condição mínima para que vocês tenham a dignidade de vocês respeitada, tá? Isso dito, eu quero falar do tema que seria ontem, mas eu estou passando para hoje por conta dessa confusão que eu fiz sem querer, que é jogos cooperativos. RPG, em tese, é um jogo cooperativo. Por que eu digo em tese? Porque você reúne uma porrada de pessoas, 4, 5, tem gente que gosta de jogar com grupos maiores, grupos menores, vai do gosto do freguês. Tá? Tem até RPG solo, ou seja, para você jogar sozinho. E esse grupo de pessoas está ali para colaborar, cooperar, para atingir um determinado objetivo. Concluir uma aventura e blá 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 blá. Enfim. Só que não é isso que torna um jogo cooperativo. O jogo, nós chamamos de RPGs cooperativos aqueles em que existem uma plena cooperação entre todos os participantes. Diferente, por exemplo, de D&D, em que você tem um narrador que planeja tudo e os jogadores devem superar os desafios postos pelo narrador. Tá? Aliás, muitos narradores de D&D são, como eu posso dizer, orgulhosos de dizer que eles jogam contra os jogadores, entendeu? Postura essa que é replicada pelo movimento OSR, tá? De ser um jogo, uma disputa. Já o termo que eles usam para narrador, mestre de jogo, já mostra ali que há uma hierarquia, o mestre de jogo está acima dos jogadores, portanto, ele decide, acabou, não é cooperativo, entendeu? Então, fica esse recado aí, o pessoal do OSR. Se vocês acham que estão fazendo jogos cooperativos, vocês são tão bons desenvolvedores de jogos de RPG quanto eu sou uma cirurgiã plástica. Jogos cooperativos de verdade são aqueles que do início ao fim, o grupo inteiro, incluindo o narrador, tem igual peso e igual valor na hora de opinar. Como o jogo vai ser, o que vai ser jogado, quais são os parâmetros da aventura a ser jogada e por aí vai. Tá? Apesar de não ser nacional, quero fazer um pequeno parênteses aqui.
e citar como exemplo o Fate. Foi trazido para o Brasil pela Solar Entretenimento. A tradução do Fábio Silva, tá? E por que eu estou aqui falando do Fate? Porque quando você pega o jogo, ele recomenda que toda a criação da aventura, dos elementos da aventura e tal, seja feita cooperativamente. Narrador e personagens decidindo juntos, narrador e jogadores decidindo juntos o que vai ser jogado, quais são os parâmetros daquela aventura, blá 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 blá. Criação conjunta. Isso é um jogo cooperativo. Entendeu, OSR? Só que não temos apenas Fate. O Brasil produz vários jogos colaborativos. Seria difícil, ainda mais no cenário indie, apontar uma lista completa dos jogos de RPG cooperativos que foram desenvolvidos. Jorge Valpassos, por exemplo, tem o Arquivos Paranormais, tem o Pesadelos Terríveis, tem Ceifadores, que é tão cooperativo que eu não vejo forma viável de Ceifadores ser narrado online. Entendeu? Tem o serviço de manutenção do domo, tem sinestesia, enfim. Se eu for ficar listando aqui só os jogos cooperativos do Jorge Valpassos, eu vou falar meia hora e não vou esgotar o assunto. E isso... Cortesia do carro de som. Até a janela virada para a rua tem essas idiosincrasias. Enfim, isso me restringindo somente a um autor de RPG nacional. Aliás, um dos maiores autores de RPG nacional, o Jorge Valpassos, né? Ao contrário do que a galera da Jambô pensa, da New Order pensa, a produção deles não chega aos pés da qualidade de um autor indie como Jorge Valpassos, tá? Quem quiser conhecer mais o trabalho do Jorge, acesse o site da Lampião Game Studio, vai estar na descrição do vídeo, tá? Não se preocupem. Enfim, isso dito sobre jogos cooperativos, eu quero apresentar hoje um jogo cooperativo de minha autoria, o Casinha RPG. Certa vez me perguntaram se brincar de casinha era jogar RPG. Minha resposta: bom, as crianças definem os papéis colaborativamente, cooperativamente, elas definem cooperativamente qual é o cenário da brincadeira da casinha e cooperativamente vão conduzindo as cenas. Daquele jeito mais infantil, às vezes bem intuitivo. Então, temos personagens sendo interpretados, temos um cenário e temos um objetivo que é a brincadeira de casinha em si. Então sim, brincar de casinha seria RPG. Após essa minha resposta, no dia seguinte, Casinha RPG. Um RPG sobre brincar de casinha. Neste jogo, os personagens interpretam crianças brincando de casinha. É um jogo sem narrador, porque espera-se, é claro, otimistamente, que os jogadores sejam adultos o suficientes para não precisar da mediação de um adulto na hora de serem crianças brincando de casinha. Espera-se esperançosamente. É necessária a redundância porque os últimos meses do ano de 2022 mostraram como adultos podem não ser exatamente adultos aqui no Brasil, né?
como profissionalismo é um negócio que anda em falta no RPG. Jambô, foi para você. Então, o jogo foi escrito tendo em mente pessoas que são responsáveis o suficiente para conseguirem mediar entre elas mesmas quaisquer discussões que surjam, como crianças fariam brincando de casinha. Você não vê, a não ser que a porrada estanque, você não vê as crianças que estão brincando de casinha chamando o adulto. Ó, ele tá falando, como é que... Não. Só se a porrada estanca, alguma coisa assim, aí o adulto se mete, acaba a brincadeira, bota todo mundo de castigo e é isso aí. Por isso que Casinha RPG foi escrito sem a figura de um narrador. Nesse jogo, os jogadores criam suas crianças, eles podem ou rolar no dado qual é o cenário que vai ser jogado, ou decidir entre eles mesmos, e aí desenvolvendo a história, interpretando a criança, interpretando o adulto correspondente ao papel que ela escolheu. É bem cooperativo, tá? E principalmente ele permite uma discussão sobre o que é um RPG cooperativo e o que é RPG em geral. Eu já ouvi muita gente falar que se não tem narrador não é RPG. Se é solo não é RPG. Se não é D20 não é RPG. Minha resposta para essa última afirmação. Bem enfática. Tá? Eu diria que D20 não é RPG. É um wargame disfarçado de RPG. Assunto para outro vídeo. E... enfim... Tem várias pessoas que adoram cagar regra sobre o que é e o que não é RPG. Não seja uma delas. RPG é um jogo sobre contação de histórias em que a história é contada e personagens dessa história são interpretados. Acabou. Precisa-se de mecânicas para isso? Como todo jogo. Mas se a mecânica pode ser tão simples quanto rolar um dado e comparar um número, ou aquelas tabelas medonhas de Rolemaster 3D6, não é um problema sexual meu. Até porque eu prefiro jogos bem minimalistas. Agora, tem gente que gosta de encher a mão de dado. Plá! Tem gente que gosta de rolar um dado e ficar folheando o livro em busca de 700 tabelas para saber o que aconteceu. Mas aí mecânica é a preferência do cidadão. RPG é um jogo de contação de histórias e deve ser tratado como tal. Então, os RPGs cooperativos, eles mostram isso muito melhor do que os sucessos comerciais do D20. Desculpa. Tem certas coisas que forçam a gente ter que cuspir pra tirar o gosto ruim da boca, sabe? Pode ser o Mundo das Trevas, ele tentou fazer algo cooperativo, mas não conseguiu. Castelo Falkenstein é extremamente cooperativo. É um jogo da mesma época. Vejam que cooperativismo no RPG não é um conceito novo. É um conceito que exige apenas um... Vou chegar até mais perto da câmera para você ver, ó. Cadê a câmera? Tá desse lado. Esse cadinho aqui, ó, de bom senso. E... principalmente, um jogo cooperativo, ele tira essa hierarquia mestre de jogo e jogadores. Ele faz isso. Mestre, narrador e jogadores estão entremeados na construção conjunta da história. Tá? Então, se você nunca jogou um RPG cooperativo, você pode procurar os vários títulos do Jorge Valpassos, do Tarcísio Leite, do César Capacli.
Tem também esse que eu indiquei, o Casinha RPG, de minha autoria. Opção não falta. Você pode jogar Fate, você pode jogar PBTA. Existem vários jogos que são cooperativistas, por natureza, e outros como Cypher, que na mão de um narrador minimamente competente se tornam cooperativistas também. Mas é isso, experimentem. Se você é narrador ou narradora de RPG, experimenta. Ao invés de chegar com a aventura pronta. E aí, gente? O que vocês querem jogar? Faz uma rodada, uma sessão zero. Ah, eu quero uma aventura que tenha isso. Ah, eu quero uma aventura que tenha aquilo. Ah, não sei o que, não sei das quantas. Ah, mas isso que você quer, como é que funciona? Isso, como é que você quer, como é que funciona? Blá. E depois faça os personagens. Vocês vão ver como a diversão vai ser sob medida para o grupo de vocês. Porque se você pega uma aventura pronta de um sistema que não é pensado de maneira cooperativa, às vezes você tem uma ideia de personagem que não encaixa ali, sabe? Fica distante. Se você quer fazer um bardo sedutor de príncipes numa aventura de rastejar por masmorras, eu acho que esse bardo está um pouco deslocado, né? Só para usar um exemplo D20 que pode acontecer. Aliás, falei D20, né? Dá gosto ruim na boca falar isso. Um exemplo que pode acontecer no D20. Desculpa, gente. Como eu disse, não dá pra falar de certas coisas sem ficar com gosto ruim na boca. Mas enfim, é isso. Experimentem jogos cooperativos. Era pra ter sido o tema de ontem. Me desculpem aqueles que estão acompanhando os eventos do mês, do dia do RPG brasileiro. Eu falei do tema de ontem, hoje, e do tema de hoje ontem, que era a questão da acessibilidade. Mas não tem problema. O importante é a gente falar do RPG brasileiro. Valeu? Aguardem o vídeo da manhã que tem mais. E é isso aí, meus queridos. Muito axé para todos vocês e até amanhã.